Já pude assistir o novo filme Tipos de Gentileza e aqui vem minha crítica. Oi, eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Tipos de Gentileza aborda três histórias separadas que não se correlacionam entre si. Uma é sobre um empregado que quer fazer tudo para o patrão. Outra é sobre um homem que acha que sua esposa, que anteriormente estava sumida e que voltou, não é mais sua esposa. E a terceira é sobre uma mulher que constantemente tenta procurar nas pessoas uma maneira de ressuscitar os mortos. Com isso, todas essas histórias são construídas de maneira independente para falar dos tipos de gentileza do mundo. E quais seriam os mesmos? Olha, Tipos de Gentileza é um filme que eu diria que é extremamente pautado nas primeiras obras do Yorgos Lanthimos. O filme começa, de certa forma, remetendo a mais do humor de pobres criaturas. Ele tende a ser, né, a primeira história, mas diria jocosa, sem se apegar tanto a uma fisicalidade estranheza do diretor, né? E apelando mais para o seu humor estranho, né? Não necessariamente a estranheza que é violenta e originária, né, do mesmo, né, do Yorgos, mas o seu humor estranho, né? Indo muito mais para um lado de comédia física até mesmo, assim como Pobres Criaturas, com seus cortes e com a sua fisicalidade no sentido sexual, que justamente uma estranheza em forma. O longa já começou destacando muitas coisas positivas, né. Eu acho que toda essa sequência mais cômica que o Yorgos proporciona na primeira história é de fato interessante. Ter todo um lance de um emprego em que você é submetido a uma série de experiências controladas pelo seu chefe é uma premissa que realmente cativa. Tanto que eu acho que a primeira história é a que mais se destaca, ela realmente é o centro do filme. Ela consegue carregar e conduzir por quase uma hora essa narrativa, né? E uma história bem complexa, mesmo sendo pouco abordada, né? Ela é curta, mas consegue expandir em um micro-universo que o diretor tenta proporcionar em cada uma dessas histórias. Parece que são pequenos mundinhos que o diretor faz para falar desses tipos de gentileza, né? É uma obra temática, lembrando, né? Que vai falar dessas supostas gentilezas pelo mundo e que acaba por ser bastante interessante ao se fechar nesses núcleos, né? Esses pequenos mundinhos de fato levam uma construção interessante do Yorgos, porque ele sabe conduzir muito bem peculiaridades que não vemos necessariamente no mundo real. E isso acaba por ser uma marca do diretor, quase. Em Dente Canino é assim, em La Lagosta eu acho que é a obra que mais proporciona esse sentimento de um micro-universo dentro de um filme e que não é tão abordado, que é de difícil a compreensão, e ele acaba por fazer tudo isso muito bem na primeira história. Essa jocosidade com esse micro-universo criado e que realmente consegue proporcionar para o espectador uma experiência quase equivalente ao seu último longa, Pobres Criaturas, que justamente se ousa por esse humor, e essa estranheza, né, na forma de contar sua história. Com isso, encaminhando de uma maneira que eu realmente não esperava do Lanthimos, afinal eu não sou tão entusiasta mesmo, eu realmente estava gostando dos primeiros 40, 50 minutos do filme, que ele realmente ele proporciona esses momentos mais cômicos e que de fato não tem aquela estranheza formal do diretor, sabe, o choque pelo choque, que ele leva muito no seu início de carreira e que a partir da segunda história, a qual eu não gostei tanto, começa a se surgir e começa a se mitigar essa comicidade entrelaçada com essa trama. A segunda história, como eu já disse na sinopse, ela é basicamente sobre um rapaz que não reconhece mais sua esposa como esposa. Ela foi
perdida em uma ilha, porque ela estava fazendo uma viagem, e justamente a polícia reencontra a mesma após alguns dias, né, alguns dias não, alguns meses, algum tempo, a trama não revela isso para o espectador. E acaba por, inicialmente, tentar gerar esse sentimento mais brincalhão e quase cartunesco, né, do diretor, que ele tenta imprimir, né, inicialmente, porém, ao final a história começa a se levar em tons mais sérios, tem toda uma condução na metade dessa narrativa que justamente tenta causar sentimento e acaba sendo frustrante, sabe? Porque o cinema do Lanthimos, ele justamente é reconhecido por sua frieza. Pareceu até mesmo que em certas partes não era o diretor que estava justamente dirigindo. Ele tenta se entrelaçar em uma história emocionante sobre um cara que não reconhece mais sua esposa e gerar estranhamento em forma e conteúdo, né, com todo um lance de abuso em cima da mesma e certas conotações sexuais até mesmo, mas que acaba por justamente frustrar o espectador, porque quebra todo o clima que a primeira história gerou e conduziu bem melhor que essa. Essa se fecha num micro-universo que, apesar de em premissa ser interessante, não é conduzido de forma interessante. Tudo é muito tátil, diferentemente da primeira história. Eu sinto que é uma história que, né, a segunda no caso, que justamente é possível de acontecer no mundo real em situações absurdas. A primeira história é completamente, fora da realidade, é quase surreal. E a segunda já é bem mais tátil, parece que não é o cinema do diretor que se propõe justamente a fugir de uma realidade e justamente imprimir um estilo cínico em seus filmes. A segunda história parece muito mais perdida em si mesmo, tentando imprimir certo drama, uma jocosidade inicial que se perde e no final só gera estranheza e choque por choque, justamente como o diretor faz, mas que apesar dele fazer tal coisa boa para certas pessoas, eu não gosto e eu acabei não gostando também neste caso, porque ele justamente parece se perder ao longo da segunda narrativa. A segunda história parece que, ao tentar ser um drama com pitadas de comédia e que leva essa forma de estranheza, né, e entrelaça sua trama nisso, acaba por não ser uma experiência interessante, acaba por ser parecer mais uma emulação do Yorgos Lanthimos que justamente um filme dele. E eu acabei por achar bem estranha essa segunda história, por não combinar com o próprio diretor. Eu acho que ele perdeu muito a mão justamente por tentar um drama numa história que supostamente é para fugir da realidade por completo. E assim chega na última história, a terceira, que é sobre uma mulher chamada Emily e seu parceiro que estão em uma espécie de um culto e que acabam por tentar ressuscitar os mortos através de uma pessoa. E essa história, apesar de não atuar nesse tátil que eu falei, né, ela é justamente bem parecida com a premissa da história inicial, de atuar fora do tátil e atuar nessa estranheza não humana que o Lanthimos tenta imprimir, eu acho que ele falha mais uma vez. Essa história, né, essa terceira história acaba por ser justamente tudo que eu falei sobre a segunda. Ela tenta emular o Lanthimos e não consegue, mas em outros sentidos. Ela não apela por uma jocosidade, ela se habita e se pauta numa estranheza por completo. Nada ali tem uma tentativa de gerar um sentimento a não ser o de estranho. Tudo é muito mais frio nessa história. Talvez uma das histórias mais frias que o Lanthimos tentou passar para a tela, mas não uma frieza que acaba por gerar um sentimento de brutalidade, raiva, como ele tenta fazer,
mas uma estranheza que gera um nada. É uma história bem perdida em si própria, justamente por não parecer uma história do Lantimos que, através de sua frieza e estranheza, tenta gerar sentimento. Mas nessa história não é gerado nada. Tem tão pouco espaço para desenvolvimento e tantos personagens jogados na trama que acaba por ser justamente um ódio a um nada. A trama percorre, né, a jornada dessa protagonista que ela é perdida em si, assim como a trama é perdida em si própria. Ela percorre uma trama familiar que tenta gerar um sentimento de drama com estranheza e brutalidade, mas uma brutalidade que justamente por esse desapego com a protagonista, ao ela não ser explorada nem um pouco, inclusive eu acho provavelmente que essa é a história mais curta de todas, eh, gera um nada. Tem certas cenas que supostamente são para causar repulsa, mas a construção é tão pífia e tão falha, além de óbvia, que acabam por ser um nada nesse emaranhado de tramas que o Yorgos tenta imprimir. Então terceira história, além de eu achar mais fraca, ela também tenta remeter à primeira. É utilizado um personagem, né, ao final da trama, que justamente é um dos personagens da primeira história. A segunda também tem essa questão, mas muito mais diminuída que na terceira. A terceira realmente tenta voltar à maestria da primeira, mas não consegue, porque ao tentar fazer isso fica claro e nítido o desespero do Lantimos ao voltar a essa tentativa de jocosidade que ele tenta imprimir, inclusive consegue nas cenas em que justamente ele se ousa a esse alívio cômico, mas que aqui serve mais como, né, muleta e desespero do autor por não conseguir atingir a maestria que ele escreveu inicialmente. Então acabam por ser três histórias ao final que, apesar de não serem totalmente interligadas, cada uma ser consumida em seu próprio núcleo e mini, né, universo construído pelo diretor, elas acabam por causar impacto algum. Inclusive, como eu já disse, algumas nem parecem ser do diretor, mais uma espécie de emulação do que é o Yorgos. Parece que o Yorgos não entendeu o próprio sentimento que ele passa com suas obras anteriores nas últimas duas histórias, só imprimindo de fato algo interessante na primeira, e justamente por toda a premissa, contexto e construção de sua forma, além de marca registrada sua estranheza, conseguem ser bem imprimidas na trama. E ao final, justamente, eu não achei interessante quase nada das duas últimas histórias, apesar da primeira realmente ter me impactado e gerado justamente muita curiosidade de minha pessoa. Em suma, Tipos de Gentileza acaba por ser uma obra que tenta construir um cinema do Lanthimos aos desesperos. Ela tenta causar estranheza, jocosidade, personagens que não são táteis e micro-universos que também não são físicos e reais, partindo de um surreal, mas que ao final acabam por causar sentimento e uma experiência alguma. Nada parece ser muito original nessa obra, a partir do ponto em que tudo parece ser uma emulação de constantes fórmulas do próprio autor de todas essas narrativas. Somente com a primeira, com mais originalidade e destaque, reconhecido até propriamente pelo próprio Yorgos, ao tentar voltar para esse núcleo, sendo somente a primeira história a interessante de fato. Então, eu acabei por achar Tipos de Gentileza uma obra que se frustra em si própria, não ousando, não tentando causar o mesmo sentimento que o Lanthimos sempre tenta causar, e sendo uma das obras dele que eu mais diria que não me deixaram curioso de aprender sobre esses micro-universos. É uma obra justamente que eu acho que o Yorgos fez às pressas para marketar seus novos projetos. Então,
Para tipos de gentileza, eu vou colocar uma nota 5,5, porque eu realmente acho que a primeira história consegue prender e que, se fosse ela, realmente seria um filme interessante, mas as outras acabam por se perder em muitos quesitos. E ao final, eu não achei tipos de gentileza tudo isso. Acabou sendo frustrante para mim e o único sentimento que eu senti ao final foi essa frustração, onde nada ali pareceu ser do cinema de Yorgos, mas mais uma emulação dele próprio. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir ao filme? Então compartilhe, curta, se inscreva. Eu sou o cara da cultura e tchau!